Graça e paz, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 42, é um salmo muito conhecido e eu queria compartilhar com vocês algumas partes dele, não tem como a gente falar tudo, né? O tempo é pequeno, mas esse salmo diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a alma, de como passeava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas entre mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, meu Deus. É um texto muito que a gente pode falar sobre muitas coisas e eu quero iniciar falando a respeito do escritor, né? Que ele é um dos netos, vamos dizer assim, de Corá. E eu creio que vocês conhecem a história, se não de ler a palavra, mas de assistir novela, com respeito a Corá. E Corá foi um dos que se levantou contra, né, Moisés e foi morto, né? Vários dele foi morto. E como é que ele tem descendentes se a família foi morta ali? Então, que prova que eles não compactuavam com o que o pai, o avô estava fazendo. Fazia parte da família, mas não compactuava. Mas o que eu quero dizer aqui nesse texto é que é um lamento. Ele, ao mesmo tempo, ele está com sede de Deus. Ele está suspirando por Deus como uma corça, que é um animal que sente o cheiro da água à distância, a quilômetros de distância, ela sente o cheiro da água, ela vai ao encontro da água e ela acha a água, mas ela sente a distância. Então ele estava distante, ele estava ansiando por essa presença, mas ele estava distante. E aqui diz que as lágrimas tinha sido estava sendo o alimento dele. Ele estava dia e noite chorando, entristecido, com a alma abatida, com o seu interior abatido, e estavam cobrando dele: cadê aquele Deus? Cadê o Deus que você diz que serve? Onde está o teu Deus? E ele, nessas cobranças, dessa tristeza, talvez uma depressão, talvez um momento de desânimo que ele estava, e ali entristecido o tempo todo, e as pessoas cobrando ele, e ele lembrou, né? No texto aqui diz que ele lembrava de quando ele dançava nas ruas, e ia buscar o povo, e cantava com o povo, estava, isso lembra um pouquinho do que estamos vivendo. Hoje muitos estão entristecidos em casa, chorosos, deprimidos pela aflição que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, aqui no versículo 5, que é um versículo que a gente cita muito, ele mesmo se ministra: Por que estás abatida, ó minha alma? Ainda vai ter o tempo de louvar. Ainda o louvarei, ainda o louvarei. Eu vou louvar ao Senhor. Não importa, eu vou louvar. Ele vai se levantar. Ele é meu auxílio, ele é meu libertador e ele mesmo se ministrando. O que eu quero deixar aqui nessa tarde com vocês é justamente isso. É o tempo todo a gente se ministrar e não deixar se abater pelas notícias, não deixar se abater pelas circunstâncias. Nosso Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Então não se abata, se ministre, diga o tempo todo: você ainda vai festejar, você ainda vai celebrar, terá júbilo de alegria, as promessas vão se cumprir, o Senhor não perdeu a mão, não tirou a mão, né? Então esteja assim, firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor, que Ele vai ser o seu louvor.